Amém, igreja? Graças e paz. É uma honra estar aqui com vocês. Hoje me deram a responsabilidade da palavra e eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês, agradecer por essa igreja, dizer que vocês são lindos e que nós já conhecemos alguns aqui. Obrigada, irmã. Nós já conhecemos alguns aqui e é muito bom saber que nós não estamos só, né? E o reino é isso. Uns estão lá, outros estão aqui segurando a corda, em oração, em contribuição. E assim, querido, o reino ele é estabelecido nessa terra, para que a gente possa glorificar o Senhor Jesus. Como a pastora falou, nós estamos ali no Amazonas, já estamos há 7 anos, né? Estamos há 6 anos já plantando igreja, para a glória do Senhor Jesus. E o trabalho tem crescido e tem frutificado. De vez em quando o Senhor pega as raízes, expõe as raízes, aduba, para que venha dar mais frutos. Mas isso é para que o reino seja estabelecido. Nós estamos diante de um desafio muito grande. Eu acho que a maioria dos irmãos sabe. Estamos na frente do povo menos alcançado no Brasil, que são os ribeirinhos e tribos indígenas. Temos um trabalho com as tribos Ticuna, que são 64 mil índios. É a maior etnia do Brasil. E para a honra e glória do Senhor Jesus, já temos obreiros trabalhando lá, já temos evangelizado uma média de 15 aldeias e vendo o Senhor agir todos os dias, queridos. Estamos com base ali nos ribeirinhos, temos 3 igrejas já plantadas entre os ribeirinhos e espero que vocês possam ir lá todos, em nome de Jesus, conhecer o trabalho, nos ajudar. Vira para a pessoa que está do seu lado, vira para ela. Diga assim, meu irmão, os campos estão brancos. Sabe, queridos, quando nós falamos de missões, nós precisamos lembrar disso. Rogar ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores. E nós precisamos, de fato, rogar a Ele, querido, porque o trabalho, não só no Amazonas, não só aqui em Brasília, não só no sertão nordestino, mas em todo lugar Ele é grande. Em todo lugar nós precisamos anunciar que Jesus está voltando. Porque Ele está voltando. E Ele vai vir buscar a mim e você. E outras pessoas que estão na nossa responsabilidade. Amém? Amém. Eu quero passar um vídeo, antes de nós falarmos, para você saber ver como é que está o trabalho, amém? Glória. All my
Senhor nos permitiu formar já algumas pessoas que estão liderando lá o trabalho. São nativos. Nossas maiores dificuldades, queridos, são o trajeto, como vocês podem ver, né? Tem locais que a gente é de 4h30 para nós chegarmos até a base, andando na mata. Nesse vídeo que vocês puderam ver, vocês puderam acompanhar um pouco do trajeto. Nas aldeias, para nós irmos de barco, são 10 dias e 10 noites navegando, até chegar na aldeia. E já temos uma boa quantidade de pessoas falando português. Eles não falam português, eles só falam ticuna. Ainda não temos a Bíblia em ticuna. Temos o desafio de traduzir essa Bíblia, em nome de Jesus. Mas eles estão aprendendo português, já tem uma escola dentro da aldeia. E nessa escola eles estão sendo alfabetizados em português. E o trabalho só tende a crescer. Tivemos um retiro agora de jovens na aldeia, onde 226 jovens estavam presentes. E jovens libertos, curados, sarados, entendendo e com fome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nos ribeirinhos nós estamos com base no Curarizinho, estamos construindo a igreja, estamos com base no Pacatuba, já temos uma igreja construída, estamos construindo uma base no Iranduba, onde é a nossa sede, onde vai funcionar uma escola, porque nós precisamos ensinar para que as outras pessoas possam ir. Amém, queridos? Uma coisa que nós temos que entender é que os nossos discípulos vão ir mais longe do que a gente. Amém, querido? Os nossos discípulos, eles têm que romper mais do que a gente. E nós precisamos ensinar isso para eles todos os dias. Que o Senhor, Ele possa levantar vocês aqui como pessoas que venham ensinar, para que outras pessoas possam romper. Em nome de Jesus. Temos dificuldade? Temos. Mas nada que o nosso Deus não possa nos livrar, nos salvar, nos suportar, nos sustentar, né, queridos? Em todas as coisas, a gente vê a fidelidade do Senhor, todos os dias. O trabalho é árduo? Sim, é árduo. Mas é maravilhoso quando a gente chega num lugar e a gente pode experimentar a cura de Deus. É maravilhoso quando a gente chega num lugar e pode experimentar o sustento de Deus, o sobrenatural de Deus. E é isso que é campo. Campo missionário, querido, é você sair de um lugar onde você tem que trabalhar todos os dias para o seu sustento e ir para um lugar onde você vai ter que trabalhar todos os dias pelo seu sustento. Só que você vai trabalhar e você vai esperar um Deus que é provedor. E esse mesmo Deus que é provedor lá no campo, Ele é um Deus provedor aqui também. Ele tem suprido vocês em todas as necessidades. Se eu perguntar aqui de cada um de vocês, tem lutas? Vocês vão me dizer, tem lutas, pastora. Lá também nós temos lutas. Mas, querido, se nós baixarmos a guarda, a gente está na reta final, Jesus está voltando. Falta tão pouquinho para nós estarmos com Ele, para nós glorificarmos o nome dEle, para nós sentarmos naquela mesa com Ele, ceiarmos com Ele. E nós estamos vivendo em um tempo, querido, em que a gente tem que se agarrar de todas as formas no Senhor. De todas as formas. Nós estamos acostumados a estar lá, querido, no meio do mato. Eu estava até conversando com o Teles, estava com um ano, eu acho, que a gente não assistia jornal. E lá, querido, é uma realidade que as pessoas estão sedentas pelo Senhor. Os confins estão clamando. Pessoas querendo conhecer esse Jesus. Locais que nós já fomos, que pessoas estão orando há 30 anos para que o Evangelho chegasse lá. E hoje o Evangelho chegou lá. Hoje tem uma igreja plantada lá. Locais, querido, onde pessoas têm gemido. Onde o Evangelho eterno, de fato, tem se manifestado. Onde o Senhor tem enviado anjos. E quando, querido, nós nos dispomos, que a gente diz assim, Senhor, eis-me aqui. Ainda que eu não saiba onde eu vou, ainda que eu não saiba como fazer, mas o Senhor vai me ensinar. O Senhor vai me sustentar. E o Senhor há de prover todas as palavras que eu irei falar. E isso, querido, é extraordinário. É extraordinário. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando o pastor Jonathan me deu essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade estar aqui com vocês, mas também é uma honra poder prestar conta, dizer assim, olha, as orações de vocês não é em vão. As lágrimas de vocês não são em vão. Os confins do Amazonas estão sendo alcançados e são frutos de vocês também. Vocês fazem parte dessa obra.
Cada pessoa que se converte, cada pessoa que é batizada, cada pessoa que é curada, cada pessoa que é liberta naquele lugar, querido, o galardão é de vocês também. E nós temos consciência nisso. Nós temos consciência de que o Senhor tem levantado vocês, não só vocês, mas muitas igrejas para que possam ser parceiras nesse trabalho. Amém? E eu fiquei pensando assim, Deus, o que o Senhor quer que nós possamos falar para a tua igreja nessa noite? Queridos, e é maravilhoso quando Jesus ele falou assim, diga para eles que eu os amo. Diga para eles que eu os amo. E eu comecei a chorar diante do Senhor por essa igreja. Porque o Senhor começou a me mostrar uma igreja que ora, uma igreja que ama missões, uma igreja que contribui, mas uma igreja que está cansada. Uma igreja que tem passado por muitas dificuldades no seu confim. E eu perguntei, Senhor, onde é esse confim? Ele falou, é dentro da casa de cada um. Querido, deixa eu falar uma coisa para nós. O mesmo Deus que nós servimos lá na Amazônia, que a gente vai 10 dias, aí a gente para na beira do rio, aí a gente anda numa mata, aí pega uma canoa, aí chega na comunidade para cultuar um Deus, é 6 horas de culto, nosso culto lá. É o mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus que está na sua casa. É o mesmo Deus que te supre. E se eu perguntar de você assim, quantas vezes o Senhor deixou de te atender durante toda a história da sua vida? Eu tenho certeza que todos vocês vão me dizer nenhuma vez. E às vezes, antes da palavra chegar na nossa boca, o Senhor já estava lá nos atendendo. Já estava nos socorrendo, já estava nos suprindo, já estava dizendo assim, ei, eu estou aqui com você, ei, não desista, ei, segura na minha mão. Abra sua Bíblia, querido, lá em Lucas. E nós vamos compartilhando da palavra e compartilhando um pouco das nossas experiências. Capítulo 15. Aleluia. Curva a sua cabeça por um minuto. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua presença ela é real neste lugar. Nós te louvamos, Senhor, porque aqui habita uma igreja eleita. Aqui habita a tua noiva. Nós te louvamos, Senhor amado, porque nós sabemos que tu tens o controle de todas as coisas. Senhor, toma o teu lugar de honra nesse lugar, Senhor. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja engrandecido. Sinta-se à vontade no nosso meio, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade nessa noite. Que seja uma noite de cura, que seja uma noite de transformação, que seja uma noite de salvação. E que o Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, seja exaltado nesse lugar, acima de todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 15, versículo 3. Aleluia. A palavra do Senhor fala assim. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Versículo 5. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Versículo 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Até aí, queridos. Amém? Jesus, quando ele estava falando isso, querido, ele estava ensinando uma série de coisas. E o extraordinário de Jesus, amado, o que eu acho mais extraordinário nele é o amor que ele tem por mim e por você. E esse amor é algo tão imensurável que ele faz questão de demonstrar por toda a Escritura. Desde a criação, querido, Deus já tem demonstrado um cuidado excepcional com cada um de nós. Se nós formos ler lá os Salmos, a palavra do Senhor fala que antes de nós existirmos, Ele já nos conhecia. Ele já tinha um caminho determinado para cada um de nós. E Ele criou uma humanidade, querido. Ele criou a mim e a você com um propósito. E esse propósito pelo qual Deus ele nos criou, querido, foi justamente para que nós pudéssemos adorar a Ele, pudéssemos glorificar a Ele. E essa ovelha perdida é nós. Nós somos essa uma ovelha perdida.
Nós éramos aquela ovelha, querido, que nós estávamos desgarrados. Nós éramos aquela ovelha que nós não conhecíamos o Senhor. Nós éramos aquela ovelha que nós vivíamos sem propósitos. Nós éramos aquela ovelha, querido, que nós fazíamos as coisas como nós queríamos. Mas esse Deus, Ele nos ama tanto, que além dEle ter já os escolhidos dEle, Ele pegou e nos enxertou junto na árvore. E nós que não merecíamos, passamos a merecer. E nós que não éramos, passamos a ser. E nós que não tínhamos, passamos a ter. E Ele, querido, Ele deixou um povo. E Ele foi atrás de mim e você. E Ele foi resgatar cada um de nós. E se eu for perguntar aqui para você, como foi sua história? Como você se converteu? Cada um vai ter um testemunho maravilhoso para contar. E você vai dizer assim, eu vivi assim, mas um dia o Senhor me resgatou, a minha vida foi transformada, dentro de mim ficou aquela alegria, e eu comecei a sentir vontade de falar de Jesus para todo mundo, e eu queria ler a minha Bíblia num dia só, e eu queria morar dentro da igreja. É ou não é assim? É assim, querido. É isso que acontece com nós. Há uma explosão aqui dentro. Jesus, Ele entra. E quando Jesus, Ele entra, querido, Ele começa um processo de transformação na nossa vida extraordinário. E esse processo, querido, que Ele faz é justamente por causa do cuidado dEle. Porque um dia nós fomos essa uma ovelha. Um dia Ele deixou todas as ovelhas, como Ele falou, eu sou o bom pastor. E Ele foi lá, querido, mesmo sem a gente merecer, e nos resgatou, e nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o império da luz. E Ele começou a colocar dentro de nós qualidades, e Ele começou a colocar dentro de nós virtudes, e nós começamos a achar que nós não éramos capazes, e depois a gente começa a falar de Jesus, e Jesus começa a se manifestar através dos nossos lábios, e as pessoas começam a olhar para a gente, começam a dizer assim, puxa, você está diferente, o que aconteceu com você? Você começa a dizer, é Jesus, eu conheci alguém que me transformou. Sabe, queridos, durante esse tempo, uma das maiores experiências de salvação que eu já tive foi numa aldeia chamada Deregne. Essa aldeia ela é bem longe. E nós estávamos fazendo culto, nós tínhamos ido lá nessa aldeia pela primeira vez. Houve uma certa resistência, a feitiçaria era muito grande naquela aldeia. E quando nós chegamos ali, quase 90% da equipe passou mal. E nós entramos naquela aldeia, oramos naquele lugar. E voltamos. Um ano depois, nós retornamos naquela aldeia, queridos. E quando nós chegamos ali, eles fecharam as portas e não queriam receber a gente. E nós ficamos sentados. Levamos um médico, pela primeira vez foi um médico lá. E esse médico, fomos de casa em casa, falamos que nós íamos atender. E aí, por conta do médico, eles foram para o local do atendimento. Só que terminou o atendimento, eles ficaram todos sentados. E eu conversei com o pastor Davi, o pastor Davi falou comigo, eles estão esperando um culto. Eles estão esperando uma palavra nossa. E naquele dia, querido, quando o pastor começou a pregar e começou a falar desse Deus, que é o Deus que eu e você conhecemos. Aquelas pessoas, querido, quando foi feito o apelo, todas elas se renderam ao Senhor Jesus. Todas elas, desde o feiticeiro, desde a esposa do feiticeiro, desde todas as crianças. Querida, a gente que estava lá atrás, ficamos só nós, a igreja veio toda para frente. E eles começaram a experimentar aquela transformação que eu e você experimentamos todos os dias. E nós já temos 7 pessoas batizadas lá. E agora estamos começando a construção da igreja naquele lugar. Eles já estão tirando a madeira na mata. E, querido, o reino está sendo estabelecido naquele lugar. Quando uma pessoa, querido, ela se volta para o Senhor, quando ela entende que não foi ela que escolheu o Senhor, mas que foi o Senhor que escolheu a ela, querido, o Senhor passa a manifestar o seu reino. E o reino passa a ser estabelecido, não só lá nos ticunas, mas dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, onde você estiver, você está lá para manifestar a glória de Deus. Onde você chegar, querido, o Senhor quer manifestar a glória de Deus através da sua vida.
É para isso que nós fomos chamados. É para isso que ele deixou, querido, aqueles que eram dele. E ele foi lá, querido, e disse assim: vem cá, Neide, eu vou te resgatar. E o que fala nesse versículo 6, querido? No versículo 5, que ele achando, nos põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Nós fomos tratados, queridos. Nós não merecíamos esse amor. Nós éramos falhos. Mas o Senhor nos amou tanto, o Senhor te amou tanto, o Senhor me amou tanto, que Ele começou a tratar a gente. E Ele começou, querido, a tirar de nós aquilo que não agradava a Ele, e aquilo que depois nós passamos a olhar e que não nos agradava também. Mas lá na frente, a palavra diz que Ele foi jubilando com alegria. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando você se rende diante do Senhor, Ele se alegra. Quando você se rende diante do Senhor, há júbilos no céu. Quando você declara que o teu Deus é o teu Senhor, é o teu Salvador, querido, há festas nos céus. E a glória do Senhor, ela é manifesta. E se a gente continuar lendo, a gente vai ver o cuidado desse Deus para conosco. A gente vai ver o que esse Deus tem feito para conosco. Bata no seu coração. Diga assim: eu era uma ovelha perdida, mas Ele me resgatou. Diga: Ele me amou. Ele curou as minhas feridas. E Ele se alegrou. Mas não foi só isso, queridos. A palavra do Senhor fala que Ele reuniu e que Ele se regozijou, que Ele fez uma festa. Você é motivo de festa para Deus, querido. Você não está aqui à toa. Não pense que a luta que você passa dentro da sua casa ou dentro do seu trabalho, não pense que Deus ele está desapercebido. Ele não está. Deus ele conhece o teu deitar. Deus ele conhece o teu levantar. Deus ele conhece o teu caminhar. Deus ele conhece as tuas necessidades. Deus ele conhece as tuas deficiências. Deus ele conhece, querido, cada passo seu, cada pensamento seu. Nada passa desapercebido. E eu quero que você saia daqui amando esse Jesus como nunca, sabendo que Ele deixou 99 para ir buscar uma, que era eu e você. E sabendo, querido, que você é importante para o Senhor, que você é importante nesse ministério, que você, querido, está aqui porque o Senhor te plantou nesse lugar. E quando Ele planta num lugar, querido, Ele planta e Ele vai adubando. E Ele vai adubando e você vai começar a frutificar. E você vai começar a frutificar. E você vai começar a frutificar. E o reino vai ser estabelecido. E o reino vai crescendo. E o reino vai crescendo. Até nós chegarmos, querido, em cada canto de Brasília. Em cada rua, em cada casa, em cada bairro. Porque esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Agora vá lá para Mateus, capítulo 28. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Versículo 20. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está falando que vai estar com você só no domingo? Ele está falando que vai estar com você só na segunda? Sabe, queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Missionário, ele quer fazer uma coisa, ele quer evangelizar. Não importa, não tem dia, não tem noite, não tem frio, não tem banzeiro, banzeiro são as ondas. Não tem dificuldade, não tem. Quando ele tem um propósito no coração de ir, ele vai. Mas muitas vezes a gente só quer o versículo 18, o versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós esquecemos dessa outra parte, querido, quando ele fala assim, ó, eis que eu estou convosco todos os dias. Há um Deus que é permanente.
Esse Deus, ele não é inconstante. Esse Deus, ele não está na nossa vida de passagem. Esse Deus, ele está na nossa vida em todo o tempo. E por muitas vezes, querido, ele tem nos sustentado e a gente não tem percebido como ele tem nos sustentado. Por muitas vezes o Senhor tem te livrado e o Senhor tem me livrado. Eu não sei nadar. E eu ando nessas canoas. E muitas vezes, querido, quantas vezes o Senhor já me livrou? Quantas vezes eu conto para as pessoas que a época mais difícil é quando a gente vai para o Pacatuba, que o rio está secando, fica só um córregozinho. E tem muitos troncos de árvores entre o rio. Então, quando a gente passa com a canoa faz isso aqui, ó, para lá e para cá. Só que na beira do córrego fica um monte de jacaré. O rio secou, não tem mais peixe. Então, eu digo que aquele jacaré, ele fica lá igual aqueles cachorros que ficam na rua, naquela churrasqueira de frango. E quando a canoa tomba, sentado. Sabe, amados? Deixa eu falar uma coisa para você. Nosso Deus é real. O nosso Deus hoje, ele opera milagres. O nosso Deus, ele ressuscita. O nosso Deus, ele nos aviva, ele nos reaviva, ele nos transforma. O nosso Deus, ele age. Onde a gente pensa que ele não vai agir, é lá que ele age. Porque ele está conosco todos os dias. Ele está com você quando você levanta. Ele está com você quando você vai trocar de roupa. Ele está com você quando você vai para o seu trabalho. É todos os dias. Só que ele fala assim, ó: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai estar. Ele sempre vai estar lá. O teu ajudador, o teu supridor sempre vai estar lá. E quando eu vim para cá, o Senhor me mostrou muitas pessoas preocupadas nesse lugar. O Senhor me mostrou muitas pessoas que dentro da sua casa têm passado por lutas. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Assim como o Senhor não desistiu de você, não desista da sua casa. Traz a tua casa para esse lugar. Paga um preço pela tua casa, sabe? Paga um preço pela tua família. Pastor, eles não me ouvem. Eles vão te ouvir. Eles vão te ouvir. Porque dentro de você está o reino. Eles vão ouvir você. Pastora, mas como é que eu vou fazer? Você tem um ajudador, querido. E esse ajudador, ele não te deixa só. Ah, pastora, mas eu estou vindo para a igreja e é sempre a mesma coisa. Não é, querido, a mesma coisa, porque o nosso Deus nunca é o mesmo. O nosso Deus, ele transforma todas as coisas. O nosso Deus, ele faz todas as coisas melhores. Olha como nós éramos. Olha como nós somos agora. Somos ou não somos melhores em Cristo Jesus? Somos. Nós somos melhores em Cristo Jesus. Mas nós precisamos, querido, gravar esse versículo. Ele está comigo. Ele está comigo na luta. Ele está comigo na bonança. Ele está comigo na tranquilidade. Ele está comigo na perseguição. Ele está comigo na fartura. Ele está comigo na escassez. Ele está comigo quando eu estou só. Ele está comigo na multidão. Em todos os momentos, Ele está comigo. Cada vez que a gente vai para um campo novo, cada vez que a gente vai abrir, querido, um campo, a gente tem algo no nosso coração, eu e o pastor Davi, nós não geramos expectativa, porque nós sabemos que na nossa frente está o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E todas as vezes que a gente vai num lugar, querido, deixa eu falar uma coisa para você, a gente leva duas coisas, a noite e o dia, que tem que levar. O resto a gente não leva. Porque nós sabemos que quando a gente chegar naquele lugar, o Senhor já preparou algo para nós. Sabe, amados? Nós temos esquecido do Deus que nós servimos e nós temos nos preocupado com as nossas preocupações. Nós temos esquecido de um Deus que está conosco todos os dias, querido. E nós não temos nos apegado nessa palavra e confiado nessa palavra, sabendo que todas as coisas estão no controle dEle. E quando a gente entende isso, querido, que o Senhor é quem controla tudo, a gente experimenta a fidelidade dEle. Vira para a pessoa que está do seu lado, diga assim: descansa no Senhor. Diga: espera no Senhor. Diga: confia no Senhor. Diga assim: e o mais Ele fará. Ele faz. Ele sempre fez.
Queridos, às vezes a gente tem uma viagem para fazer. E a gente sempre sai no sábado pela manhã para visitar as bases e fazer culto. E a gente precisa de dinheiro para gasolina. Pergunta para mim quantas vezes faltaram dinheiro nesses 6 anos? Falta não, gente. Às vezes chega na prorrogação do segundo tempo, mas chega. Não falta. Pergunta quantas vezes já faltou alimento? Já faltou, tá? Alimento falta. Mas é Deus permitindo. Para quê, querido? Para que a gente possa conhecer a dor do próximo. Às vezes nós estamos tão afundados nos nossos problemas que a gente não consegue ver que na nossa rua tem uma pessoa passando fome. Às vezes nós estamos mergulhados naquilo que nós achamos que é pior do que todas as coisas. E às vezes na nossa rua tem alguém tentando se suicidar. Sabe, querido, o meu problema não é maior que o seu, e o seu problema não é maior que o seu, e o seu não é maior que o seu. A única coisa que é maior na nossa vida é o nosso Deus. Ele é maior do que todas as coisas. Ele supre em todos os momentos. E vocês são uma igreja que tem experimentado, eu sei que vocês têm experimentado esse Deus supridor. Tem ou não tem? Mas Deus quer levar vocês em lugares mais altos. Deus quer levar vocês a transbordar. Deus quer levar vocês a alargar a tenda. Deus quer levar vocês a esticar as cordas. Deus quer levar vocês a fincar bem a estaca. Porque a obra de fato ela é grande. E porque de fato o Senhor procura trabalhadores. De fato o Senhor procura pessoas comprometidas com o reino. E Ele encontrou. Ele encontrou em cada um de vocês, em cada um que se dispõe. Mas nós precisamos entender, Ele vai estar comigo, não importa para onde eu vá. Querido, onde você estiver, o seu Deus e o meu Deus vai estar com você. Sempre vai estar, sempre vai cuidar, sempre vai suprir. Ah, pastor, é ruim o que eu estou passando. Não se preocupa, querido, Ele está no controle. Ele está no controle. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 64. Eu gosto muito desse versículo. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não há Deus, querido, como o Deus que nós servimos. Não há Deus como um Deus que supre todas as necessidades. Nós chegamos agora de uma viagem na aldeia. Nós levamos médicos para essa aldeia. E lá acontece algo. A Bernadette, ela começou um trabalho de hortas lá. E ela semeou e ensinou eles a cuidar da horta. Eles colheram a horta, só que o rio encheu e destruiu com tudo. E quando nós chegamos lá, tinha muitas pessoas com caso de desnutrição, principalmente crianças. Porque como não tem o que plantar, o rio enche muito, fica muito difícil pegar peixe. Então eles tomam água de farinha. Eles fazem a farinha no tempo que o rio está seco, guardam a farinha e depois eles tomam só aquela água de farinha. Queridos, e pensa numa pessoa que quando você chega lá, eles querem honrar com tudo que eles têm. Eles vão lá com a gente, eles querem honrar a gente de qualquer forma. Porque Jesus chegou lá através da nossa vida. Então eles fazem de tudo para estar perto da gente. E 4 horas da madrugada, tem uma hélice, um pedaço de hélice que eles começam a bater. E eles vão para a igreja orar. E uma das nativas veio reclamar, porque eles não estão orando direito, eles só estão orando 2 horas por dia. E eles não estão orando mais. Só que o nosso culto tinha acabado meia-noite. Então, assim, eles entendem, querido, que tem um Deus que vai trabalhar por eles, que tem um Deus que vai suprir eles. E o interessante é que nessa viagem foi uma equipe com a gente. E eles estavam preocupados com a alimentação. E eles falaram assim, pastor, a gente vai levar 5 quilos de feijão para nós comermos esses dias. Eu falei, amém.
Quando chegou lá, eu dei o feijão para nosso obreiro. Eu falei, esse feijão é para fazer o almoço da equipe e eles vão comer. Gente, ela ficou tão feliz, ela pegou os 5 quilos de feijão, colocou numa panela, fez os 5 quilos todinho. Pensa na festa da aldeia. Toda a aldeia comendo feijão. E a equipe, meu Deus, o que a gente vai comer depois? Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Querido, e você não sabe como é constrangedor ver pessoas fazendo uma festa com aquele feijão que nós levamos. E toda a aldeia se alimentou, querido. Deus usa a pessoa para sustentar você. Deus usa a pessoa, querido, para prover coisas na sua vida extraordinária. E que muitas vezes o Senhor falou comigo aqui, vai lá e diz para ele que a adversidade não tem deixado eles ver a minha provisão na vida deles. Vai lá e diz para eles que eu movo o sobrenatural sobre a casa de cada um. E ele falou assim, vai lá e diz para eles que eu conheço o labor deles, que eu conheço a obra deles, que eu conheço a lágrima deles, que eu conheço a oração e o clamor de cada um. Mas que eles não estão vendo aquilo que eu estou fazendo pela vida de cada um. Sabe, queridos, de onde aquele povo podia esperar que viria o alimento? Diga para a pessoa que está do seu lado, sempre chega. Fala de novo, fala olhando nos olhos, diga, sempre chega. Nós temos um Deus que trabalha para nós quando nós esperamos nele. Nós temos um Deus, querido, que Ele é provedor, sabe? Ele faz o extraordinário. Ele faz o extraordinário na nossa vida. Mínimas coisas, eu quero comer um peixe. Ele vai lá e manda o peixe. Nós chegamos, querido, há uns anos atrás, logo no começo do nosso ministério. Nós chegamos em uma comunidade que nós já trabalhamos, temos base nessa comunidade. E a luta era muito grande lá. E todas as vezes que a gente ia, a gente parece que não via resultado do trabalho. E um dia eu e o pastor Davi, a gente estava no meio do rio na canoa. E eu falei assim para ele, eu falei assim, amor, tem alguma coisa errada, o povo não se converte. E aí eu falei para ele, vamos fazer essa última viagem. E ele falou, vamos, é a última viagem nossa, ninguém vai mais nessa comunidade. Quando nós chegamos lá, querido, uma das senhoras da comunidade, ela falou assim, poxa vida, que bom que vocês chegaram. A gente conta os dias de vocês estarem nesse lugar. Porque quando vocês chegam aqui, a alegria vem para esse lugar. E ali, querido, a gente viu o Senhor nos dando uma lição importante. Que não é como a gente quer ver, é do jeito que Ele quer fazer. Não é do jeito que você vê, querido. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele faz. Sabe? Nós sempre vamos querer coisas grandes. Nós sempre vamos querer coisas fartas. Nós sempre vamos querer coisas fáceis. Não. Sabe? Ele vai nos levar para experimentar coisas de diversas formas. Mas Ele vai estar o quê? Nos tratando e nos provando. Para que a gente possa comer o melhor. Para que a gente possa ter o melhor. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus, querido, que como diz a palavra do Senhor, Ele nem cochila. Ele não dormita. Ele está todo o tempo, querido, todo o tempo, movido em prol da minha e da sua vida. Eu caminho com um versículo, João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro. Foi Ele quem nos escolheu. Acaso o Deus que nos escolhe não é o Deus que vai nos suprir? Acaso o Deus que nos escolhe não é o Deus que vai nos sustentar? Acaso o Deus que nos escolhe não é o Deus que vai nos direcionar? É Ele. E Ele vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos e mais do que nós pensamos, porque sempre Ele é grandioso. Senhor, quando nos chamou para essa obra, querido,
Meu Deus, nós trabalhávamos, eu e o pastor Davi, e naquela época a gente pensava, Senhor, como é que a gente vai? Senhor, como é que a gente vai? Senhor, a gente não pode de qualquer forma, e nós já tínhamos convicção do nosso chamado. E naquela época nós saímos do trabalho, e aí nós conversando, a gente falamos assim, nós vamos, mas a gente não vai pedir dinheiro de ninguém. A gente vai ter o nosso sustento. Aí nós fomos, querido, saímos do trabalho, pegamos a nossa rescisão, compramos um terreno e começamos a construir um prédio de apartamentos para alugar. Olha só o crente querendo fazer com força do braço. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, não faça com força do seu braço. Aí, queridos, construímos um ponto comercial, alugou. Deus está operando. Estamos no caminho certo. Daqui a pouco a gente vai estar no campo missionário. Vamos ter nosso sustento. Não vamos depender de ninguém. Olha o eu falando. Um dia nós fomos num culto. Quando nós entramos na igreja, o Senhor falou assim no meu ouvido, dá o terreno. Eu falei, está amarrado. Ele falou, dá o terreno. E isso já tinha falado com o pastor Davi também. E naquele dia, querido, nós demos a única coisa que nós queríamos nos agarrar para ir para o campo. Não se agarre em nada, não. Tudo que eu e você temos nessa terra vai ficar. A única coisa, querido, que eu e você temos que nos agarrar é no Senhor. É na nossa intimidade e na convicção de que Ele vai trabalhar para aqueles que nele esperam. E na convicção, querido, de que Ele nos resgatou e que Ele é um Deus supridor para fazer todas as coisas. E nós temos caminhado de fé em fé e de milagre em milagre, vendo esse Deus fazer e agir. Vendo esse Deus, querido, fazer coisas maravilhosas. E a gente chega nesses lugares, sabe, querido? Pastora, vocês têm medo de morrer? Não, tem não. A gente tem medo de chegar lá no céu e ser reprovado. A gente tem medo de chegar lá e o Senhor falar, eu não vos conheço. Sabe, queridos? Pensa nisso. Dê valor àquilo que o Senhor tem feito por você. Dê valor àquilo que Ele tem entregado, tanto faz a você. Dê valor. Sabe? Se apega nele, deleita-te nele, querido. Acaso o teu Deus, Ele não é fiel para te suprir em todas as tuas necessidades? Ele é fiel. E deixa eu te falar uma coisa, igreja. Não murmura daqui não. Foi o Senhor que te plantou nesse lugar. E esse lugar é terra frutífera. E esse lugar, querido, ele vai frutificar 100 por 1. E você vai ter um galardão se você permanecer. Mas permaneça mesmo. Seja grato ao Senhor, sabe? Porque o Senhor te deu um lugar para você cultuar, para você adorar a Ele. Seja grato a Ele por isso. Abra sua Bíblia agora. Volta lá para Lucas. Glória a Deus. Lucas capítulo 17. Aleluia. Versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou o reino de Deus está entre vós. Jesus, ele estava falando aqui, se referindo à vinda dele. E esse reino, querido, ele é real. Esse Deus, ele é real. Esse Deus que cura, ele é real. Eu falo com esse Deus, eu falo assim, Deus, cadê as tuas manifestações? Deus, cadê os teus milagres? Deus, cadê os teus prodígios? Deus, cadê aquela igreja, Senhor, que te buscava? Cadê aquela igreja que 2 horas era pouco de oração? Cadê aquela igreja, Senhor, que orava, que cultuava a Ti? Quanto mais cultuava, queria cultuar. Sabe o que Ele me respondeu?
eles estão ocupados com os seus problemas. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para nós. O Senhor quer manifestar a glória dele através da sua vida. O Senhor quer manifestar a glória dele através da minha vida. O Senhor quer uma igreja de compromisso. O Senhor quer pessoas rendidas aos pés dele. O Senhor quer uma igreja que ame ele tanto quanto ele ama essa igreja. É isso que o Senhor quer. Quando a gente vai por aí, querido, o que nós mais vemos é a gente ver pessoas querendo. Eu não estou dizendo que não tem que fazer o social, tem que fazer. Mas eu estou falando o seguinte, querido, você chegar num lugar desse e você impor as mãos de pessoas serem curadas. Você chegar, querido, em outro lugar e você dizer para a pessoa, não tenho nem ouro nem prata para te dar, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. É essa a igreja. É esse reino que tem que ser manifesto. É através desse reino que as pessoas vão conhecer o meu Deus e o seu Deus. É através desse reino que as pessoas vão conhecer esse evangelho, querido. Aquela ovelha que ele foi lá resgatar. Aquela ovelha que ele limpou e tirou as feridas. Aquela ovelha que ele trabalha enquanto eles esperam. É você. É a ovelha que o Senhor quer, querido, que manifeste a glória dele. É a ovelha que o Senhor quer, querido, que no seu trabalho você possa ser luz. É a ovelha que o Senhor quer que na sua casa você possa ser luz. Às vezes, querido, o confins da terra é dentro da nossa casa. Às vezes o seu confim é lá dentro da sua casa. É junto com a sua família. É resgatando os seus. E eu estou falando uma coisa séria. Nós estávamos, querido, fazendo um retiro ano passado. E nós precisamos de tradutor. Nós temos 6 obreiros ticuna que falam português mais ou menos. Então eles falam bem lento. O português deles é bem lento. E quando nós começamos a ministrar, teve o primeiro dia de ministração, teve o segundo dia de ministração. Quando foi no terceiro dia, o Senhor falou assim, não use intérprete. Estávamos com mais de 200 jovens. E Ele falou, eu que vou falar para esse povo. Deixa Deus te usar, igreja. Para de olhar para os problemas. Para de olhar para as adversidades. Às vezes, quando nós olhamos para o problema, nós começamos a murmurar. Nós começamos a nos enfadar. Nós começamos a nos cansar. E nós não conseguimos experimentar o maná que Deus nos dá todos os dias. E nós não conseguimos experimentar as codornas que Ele nos dá todos os dias. E a gente não consegue experimentar a nuvem que Ele nos dá todos os dias. A coluna de fogo que Ele coloca sobre nós todas as noites. O cuidado dEle, eu estou me referindo ao cuidado dEle. Seja uma igreja que possa manifestar a glória de Deus onde você for. Seja uma igreja que você possa mover, querido. E como diz lá em Colossenses, que você possa trazer à existência as coisas que não existem. Traga à existência aquilo que não existem. Pastora, como é que eu faço isso? Começa a pensar nas coisas lá do alto. Para de pensar nos seus problemas aqui e começa a pensar, Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Deus, o que é que o Senhor quer para mim? Deus, quais os teus propósitos para a minha vida? Deus, o que é que o Senhor está trabalhando hoje para mim? Senhor, qual o mimo que o Senhor vai fazer comigo hoje? Pensa nas coisas do alto. E aí começa a trazer existência. Volta ao primeiro amor. Volta aquele amor do dia que o Senhor te resgatou. Volta aquele amor, querido, do dia que você queria ler a sua Bíblia num dia só. Volta aquele amor, querido, quando você queria vir para a igreja e você chegava antes da igreja se abrir. Volta aquele amor. Porque Deus está precisando de pessoas que amem nesse tempo, querido. Nunca se precisou tanto desse amor como hoje.
Conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço a tua perseverança. Sei que não suportas homens mau, mas tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Você ama Jesus? Você ama aquele que te resgatou? Você ama aquele que trabalha para você? Você ama aquele que tirou todas as feridas? Então confia nele. Não há nada que ele não possa fazer. Não há casa que ele não possa transformar. Não há enfermidade que ele não possa curar. Não há, querido. Não há nada. Jeremias fala muito bem disso. Ele fala: acaso a coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Não há. Nada é difícil para Ele. Nós só precisamos estar alinhados nele. E eu vim aqui com uma palavra para vocês, dizer que Jesus ama vocês. Dizer que vocês são especiais. Mas dizer para vocês que é hora de vocês não olharem para a tempestade, mas de vocês saberem que Ele está no barco. E que Ele está atento em todas as coisas. E que Ele está no controle de todas as coisas. Que é hora de vocês olharem verdadeiramente, saber que muitos Ele vai colocar para andar sobre as águas, mas muito Ele vai enviar para outros lugares, para que possam manifestar o reino dEle, para que possam manifestar a glória dEle, para que possam manifestar o agir dEle. E para que você possa ser instrumento desse Deus. Para que esse Deus, querido, Ele possa de fato te tomar por inteiro. Para que esse Deus, Ele possa de fato fazer de você o extraordinário. Romanos capítulo 8, para nós encerrarmos. Aleluia. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Não há nada que se compare à glória que o Senhor tem para manifestar a cada um de nós. Não há nada que se compare, querido, àquele corpo glorificado. Não há nada que se compare a sentar com Ele na mesa. Não há nada que se compare a ser servido por Ele. Não há nada que se compare a ser coluna no santuário dEle. Não há nada que se compare, querido, a você poder sentar com Ele e dizer assim: Senhor, Tu és real. Senhor, valeu a pena. Senhor, é bom estar contigo. Nada se compara. Nada se compara a isso. Você está passando por luta? Está difícil? Está sofrendo? Aguenta. Permanece. Descansa nele. Sabe, querido, deixa o Senhor te honrar. Deixa o Senhor te servir. Para de fazer as coisas com a força do seu braço. Não faz não. Faz não. Não faz do seu jeito. Faz do jeito dele. Vai lá pro secreto com ele. Sabe, Deus, eu quero saber o que o Senhor quer para mim. Deus, os teus propósitos para mim. E grandes coisas o Senhor fará. Vamos ficar de pé. Eu posso orar, pastor? Eu gostaria de orar por vocês essa noite. O Senhor me mostrou algumas pessoas nesse lugar. Eu glorifico ao Senhor por estar aqui. Eu glorifico a esse Deus que nos resgatou, que nos ama. Feche os seus olhos, querido. Fala com o Senhor. Fala com Ele. Fala: Jesus, faz eu voltar ao primeiro amor, Jesus. Fala com Ele: Senhor, Tu sabes o meu coração.